Olá, amigos! Estamos mergulhando nas profundezas do passado para ajudar vocês a adormecerem de forma fácil e útil. Não se esqueçam de se inscrever e curtir agora mesmo, porque ao final da nossa conversa vocês estarão dormindo profundamente. Fechem os olhos, a história já está começando. Imagine que um dia você acorda, sai de casa e o mundo ao seu redor não é mais o mesmo. A cidade está vazia, os telefones estão mudos, as informações não são mais transmitidas. O caos reina por toda parte. E o mais terrível é a completa falta de compreensão do que fazer a seguir. Esse cenário é a quintessência do medo humano do fim do mundo. Temos medo não apenas da destruição, mas sobretudo do desconhecido, da perda de controle, do colapso da ordem habitual. Psicólogos afirmam que o medo do fim do mundo está intimamente ligado à perda da previsibilidade. As pessoas estão acostumadas a viver em um mundo onde tudo está sujeito a um certo ritmo. O sol nasce de manhã, a primavera substitui o inverno e o tempo flui dentro da estrutura habitual. Qualquer ideia de apocalipse destrói essa sensação de estabilidade, mergulhando a consciência no caos. Além disso, o desconhecido costuma ser mais assustador do que a própria catástrofe. As pessoas não têm medo da morte em si. Ela é uma parte inevitável da vida que a humanidade enfrenta todos os dias. Mas temos medo de não saber o que acontecerá a seguir. Será um fim instantâneo ou uma destruição prolongada que se estende ao longo do tempo? O mundo após a catástrofe estará vazio ou algo além da destruição comum nos aguarda? Esse medo se amplifica muitas vezes quando se torna coletivo. Se uma pessoa está preocupada, ela buscará uma saída. Mas quando o medo é alimentado pela sociedade, sejam profecias religiosas, teorias científicas ou rumores nas redes sociais, ele se torna um poderoso fenômeno cultural. É por isso que mitos sobre o fim do mundo existem ao longo da história, desde os antigos sumérios e maias até os modernos teóricos da conspiração. Curiosamente, as conversas sobre o fim do mundo se intensificam com mais frequência durante períodos de convulsão social e política. A história mostra que quanto mais instável uma sociedade se torna, mais as pessoas começam a pensar em uma catástrofe global. Quando o caos se instala no mundo, quando modos de vida familiares entram em colapso, quando doenças causam ansiedade, antigos arquétipos de destruição ganham vida na consciência coletiva. Recordemos a Roma antiga no final do século I DC. Frequentes mudanças de imperadores, instabilidade no Estado, agitação popular. Foi nessa época que as ideias cristãs sobre o juízo final começaram a se espalhar. Na Idade Média, as expectativas do fim do mundo eram especialmente fortes durante as epidemias, quando a peste devastava cidades inteiras, e as pessoas a viam como um castigo divino.
Mesmo nos tempos modernos, assistimos a processos semelhantes. Por exemplo, em 1999, o medo de uma falha de computador com o início do ano 2000 deu origem a uma verdadeira psicose em massa. As pessoas esperavam o colapso da civilização simplesmente porque a data no sistema mudare. Mas o mais interessante é que, em muitas culturas, o fim do mundo não é a destruição final, mas o renascimento. Na mitologia escandinava, após o Ragnarok, resta uma nova terra, onde os povos e deuses sobreviventes iniciam uma nova era. Os livros maias descrevem que nosso mundo não é o primeiro nem o último. Antes dele, houve outras eras, cada uma das quais terminou em desastre, mas então uma nova surgiu. No hinduísmo, Kali Yuga, a atual era sombria, terminará em destruição, mas certamente será seguida por uma nova era de ouro. Portanto, o medo do fim do mundo não é apenas ansiedade diante de uma catástrofe. Os mitos baseiam-se na ideia de ciclicidade. O mundo é destruído, mas depois dele, um novo sempre surge. Esses mitos, em certo sentido, são reconfortantes. Eles nos dizem: o caos é inevitável, mas sempre é seguido pela ordem. Nesse sentido, os mitos sobre o fim do mundo não são apenas uma expressão de medo, mas também uma profunda esperança de renovação. Histórias sobre o fim do mundo não surgem do nada. Elas se inspiram em textos antigos, fenômenos naturais e até mesmo em desastres reais que a humanidade vivenciou ao longo de milênios. Mas o mais interessante não é apenas a origem desses mitos, mas também por que as pessoas os transmitiram de geração em geração. Talvez algumas das descrições mais vívidas e detalhadas do fim do mundo venham de textos antigos, de diferentes culturas, geografias e épocas. Todas essas fontes pintam um quadro semelhante. O mundo entra em colapso, mergulha no caos e então, invariavelmente, renasce. Uma das principais fontes de ideias sobre o fim do mundo no norte da Europa é a Edda Antiga. Seus versos descrevem o Ragnarok, a batalha final dos deuses e a destruição do mundo. Este mito é repleto de simbolismo. Um inverno gelado sem sol, a revolta de monstros, a morte dos deuses em batalha e o subsequente renascimento da natureza. Muitos pesquisadores acreditam que este mito pode refletir mudanças climáticas reais, como uma onda de frio repentina causada por uma erupção vulcânica ou outro desastre natural. A Bíblia oferece diversas narrativas sobre o fim do mundo. O grande dilúvio em Gênesis descreve Deus destruindo a humanidade por seus pecados, deixando apenas Noé e sua família vivos. Essa narrativa é encontrada não apenas no judaísmo e no cristianismo, mas também em textos sumérios como a Epopeia de Gilgamesh. Os detalhes sobrepostos sugerem um intercâmbio cultural na antiga Mesopotâmia. Para a civilização maia, o fim do mundo
não era uma destruição final, mas uma mudança de ciclos. O livro sagrado Popol Vuh conta como vários mundos já existiam antes do nosso, mas foram destruídos devido à imperfeição dos primeiros humanos. Um mundo foi inundado, outro foi destruído pelo fogo. A mudança de eras por meio de catástrofes também é característica de outras civilizações mesoamericanas. Por exemplo, os astecas acreditavam que o mundo atual é o quinto consecutivo e que perecerá em incêndios e terremotos. A questão de até que ponto os mitos sobre o fim do mundo se baseiam em eventos reais tem sido uma preocupação para os cientistas há muito tempo. Nas últimas décadas, a arqueologia e a geologia têm fornecido cada vez mais dados sobre possíveis catástrofes que serviram de base para essas lendas. Uma das hipóteses mais populares conecta o dilúvio bíblico a uma catástrofe geológica na região do Mar Negro há cerca de 7.500 anos. O nível do mar Mediterrâneo subiu acentuadamente, e a água inundou o Mar Negro, inundando vastas áreas. Para os habitantes desses lugares, isso realmente poderia ter parecido o fim do mundo. Por volta de 1600 a.C., uma das erupções mais poderosas da história abalou a ilha de Santorino, no Mar Egeu. Provocou um tsunami gigantesco que destruiu a civilização minoica em Creta. Alguns pesquisadores acreditam que esse cataclismo pode ter dado origem aos mitos sobre a destruição da Atlântida e até mesmo as pragas do Egito. Possíveis colisões da Terra com meteoritos também deixaram marcas em mitos. Por exemplo, o evento de Tunguska, em 1908, causou uma explosão com a potência de centenas de bombas atômicas. Mas, se tivesse ocorrido em uma região densamente povoada, poderia muito bem ter dado origem a um novo mito sobre a ira dos deuses e o fim do mundo. Mas muitas dessas teorias são tentativas de explicar catástrofes reais. Por que elas persistiram por séculos e se espalharam até mesmo entre aqueles que não testemunharam os eventos? Um dos mitos mais marcantes em que o fim do mundo é apresentado não apenas como uma tragédia, mas também como uma renovação inevitável, é o Ragnarok, a batalha final dos deuses na tradição escandinava. Esse mito chegou até nós por meio de tradições orais e textos antigos, mas sofreu mudanças significativas ao longo do tempo, refletindo a influência de novas religiões e eventos históricos. Ragnarok é um dos mitos mais famosos sobre o fim do mundo, vindo da tradição escandinava. É a história da última batalha dos deuses, da destruição do mundo e seu subsequente renascimento. No entanto, como acontece com outros mitos antigos, a ideia de Ragnarok não se formou da noite para o dia, mas se desenvolveu ao longo dos séculos, absorvendo a influência de várias tradições orais e até mesmo ideias religiosas que surgiram na Escandinávia com o advento do cristianismo.
As principais fontes escritas que descrevem o Ragnarok são dois textos-chave, a Edda Antiga e a Edda Nova. A Edda Antiga, também conhecida como Edda Poética, é uma coleção de canções mitológicas e heróicas escritas no século X, mas baseadas em tradições orais muito mais antigas. Uma das canções mais importantes, a Völuspá, contém uma descrição detalhada dos eventos do Ragnarok, incluindo os sinais da catástrofe iminente, o despertar dos monstros, a morte dos deuses e a subsequente renovação do mundo. Este texto é considerado uma das evidências mais antigas e autênticas das crenças escandinavas, pois demonstra uma influência visivelmente menor da tradição cristã em comparação com fontes posteriores. A Edda em prosa, também conhecida como Edda em prosa, foi escrita no século XIII pelo historiador e poeta islandês Snorri Sturluson. Ao contrário da Edda Antiga, este texto é uma versão mais sistemática e recontada da mitologia escandinava, adaptada para a compreensão contemporânea. A descrição de Ragnarok, feita por Snorri, demonstra a influência das ideias cristãs sobre o fim do mundo, o que é especialmente perceptível nos detalhes do subsequente renascimento do mundo. Por exemplo, após a destruição do mundo, Snorri cria uma nova terra na qual as almas justas viverão, e o próprio mito assume as características de uma narrativa linear, semelhante à ideia cristã do Apocalipse e da vinda do Reino de Deus. No entanto, apesar da existência de fontes escritas, deve-se lembrar que o mito de Ragnarok existiu por muito tempo na forma de tradições orais. Os escandinavos não possuíam uma língua escrita desenvolvida. Suas crenças religiosas eram transmitidas de geração em geração por meio de contos, cânticos rituais e apresentações de escaldes, poetas antigos que cantavam poemas épicos nas cortes de reis e condes. Foi nessa tradição oral que detalhes do mito podem ter sido contidos, mas não foram incluídos em fontes escritas ou foram distorcidos ao serem registrados. Além disso, o mito de Ragnarok foi formado em um ambiente cultural complexo, onde as crenças pagãs gradualmente entraram em conflito com o cristianismo. Durante o período de cristianização da Escandinávia, especialmente ativo do século IX ao XII, a mitologia viking inevitavelmente passou por mudanças. A nova religião buscou substituir antigas crenças, mas não conseguiu apagá-las imediatamente da consciência do povo. Portanto, muitos elementos da mitologia escandinava começaram a ser interpretados sob o prisma do simbolismo cristão. Por exemplo, a ideia de que apenas as almas justas sobreviventes permanecerão no novo mundo após o Ragnarok pode ter sido emprestada do conceito cristão do juízo final.
Outra possível influência do cristianismo é a imagem do grande lobo Fenrir, que despedaça e absorve Odin no dia do Ragnarok. Alguns pesquisadores veem nisso um paralelo com a imagem cristã de Satanás, que estava preso no abismo, mas no fim dos tempos será libertado para trazer a destruição antes da vitória final do bem. Ragnarok não é uma catástrofe instantânea, mas uma série de sinais e eventos que prenunciam o inevitável. Começa com prenúncios perturbadores, seguidos pela destruição da ordem. A batalha dos deuses e o fogo final varrem tudo, para que um novo mundo possa emergir em seu lugar. O primeiro sinal do fim iminente é o grande inverno, conhecido como Fimbulwinter. São 3 invernos sombrios, um após o outro, sem mudança para o verão. O céu está nublado, o sol parece perder a força e as tempestades de neve não cessam. O frio penetra todos os cantos do mundo, transformando rios em gelo, tornando o solo estéril e destruindo as plantações. A fome se instala, acendendo a crueldade nos corações dos homens. A essa altura, o mundo humano já está mergulhado no caos. Irmãos se voltam uns contra os outros. Ninguém pode confiar nem mesmo na própria família. A traição e a desintegração das normas sociais reinam em todos os lugares. Guerras eclodem em todo o mundo, e a cada dia que passa fica claro: a velha ordem está se desintegrando e ninguém pode salvá-la. À medida que o mundo mergulha no caos, monstros ancestrais despertam das profundezas, com sua fúria pré-determinada pelo destino. O grande lobo Fenrir, aprisionado pelos deuses desde a infância, rompe suas amarras e é libertado. Sua força é tão grande que ele pode engolir um corpo celeste inteiro. A serpente Jormungandr emerge do oceano, serpenteando pelo mundo e envenenando-o com seu hálito. De Muspelheim, a terra do fogo, o gigante Surt emerge com uma espada que brilha como o sol. Todos esses são sinais de que a batalha final começou. Uma batalha na qual nem mesmo os deuses conseguirão escapar de seu destino. No campo de batalha chamado Vigrider, as forças dos deuses e dos monstros se encontram. Odin luta contra Fenrir, mas seu destino está selado há muito tempo. O lobo o agarra com suas mandíbulas gigantes e o engole. O grande Thor entra na batalha com Jormungandr, destruindo a serpente com seu martelo. Mas, apenas alguns passos após a vitória, ele próprio cai, envenenado pelos vapores mortais do monstro. Loki, um antigo aliado dos deuses, agora se levanta contra Heimdall, e nessa batalha eles se matam. Nesse momento, o gigante Surt ergue sua espada flamejante e incinera o mundo inteiro. Ondas de fogo engolfam a terra, o céu se quebra e todos os seres vivos se transformam em cinzas. Ragnarok não é apenas um mito sobre o fim do mundo,
mas uma história simbólica, repleta de significados profundos. Pode ser visto não apenas como uma profecia mitológica, mas também como uma alegoria da mudança histórica, uma tentativa de compreender o caos e a destruição que invariavelmente acompanham a mudança de eras. É por isso que permanece relevante, mesmo séculos depois de ter sido escrito. Uma das interpretações mais interessantes de Ragnarok é sua compreensão como uma mudança de eras. O enredo se baseia na ideia da morte do velho mundo, repleto de conflitos, sofrimento e pecados, para que um novo mundo renovado pudesse nascer em seu lugar. Um conceito semelhante é encontrado em muitas culturas. Por exemplo, a civilização maia acreditava que nosso mundo não é o primeiro, mas apenas um de muitos ciclos. E o hinduísmo descreve o Kali Yuga, um período de declínio moral, após o qual a destruição e uma nova era de ouro inevitavelmente virão. Paralelos também podem ser traçados com o Apocalipse cristão. A descrição de Ragnarok lembra, em muitos aspectos, a profecia do fim dos tempos no livro do Apocalipse. Em ambos os casos, há uma série de presságios, desastres naturais, a queda de grandes potências e a batalha final entre o bem e o mal. Na tradição cristã, após o dia do juízo final, resta um novo mundo, onde apenas os justos vivem. Assim como, após o Ragnarok, a terra é renovada e as almas sobreviventes iniciam uma nova era. Alguns pesquisadores sugerem que as ideias cristãs podem ter influenciado versões posteriores do mito, especialmente aquelas escritas no século XIII, após a expansão do cristianismo para a Escandinávia. Mas será que o mito de Ragnarok pode ter sido inspirado em eventos reais? Cientistas têm buscado repetidamente por possíveis eventos que possam ter deixado uma marca na memória coletiva dos antigos escandinavos. Uma hipótese liga a lenda às mudanças climáticas ocorridas no século VI, quando uma série de erupções vulcânicas levou a uma forte onda de frio, quebra de safra e fome em massa. Os escandinavos podem ter se lembrado dessa crise como o inverno eterno, que mais tarde foi refletido no mito de Fimbulwinter. Outra teoria liga Ragnarok à erupção do vulcão Hekla, na Islândia, ou a possíveis quedas de meteoritos que causaram um eclipse solar e catástrofes globais. Apesar de suas raízes antigas, o Ragnarok continua sendo um dos mitos mais populares da cultura popular. Apareceu inúmeras vezes em livros, filmes e videogames, mudando conforme a época. No século XX, o mito foi frequentemente interpretado como uma premonição de guerras globais, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na cultura pop moderna, tornou-se parte da imagem da mitologia nórdica, especialmente por meio dos quadrinhos e filmes da Marvel.
onde é apresentado em um formato mais divertido. Em jogos como God of War ou Assassin's Creed Valhalla, é mostrado como um momento dramático em que a velha ordem entra em colapso e os heróis enfrentam seu destino. Assim, Ragnarok é um mito de destruição e renascimento, que pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Seja uma mudança histórica de eras, previsões religiosas ou desastres naturais reais. Esse mito continua a ressoar na consciência humana, tornando-se uma das histórias mais significativas e duradouras da história humana. Quando se trata de antigas profecias apocalípticas, um dos exemplos mais famosos é o calendário maia e as previsões supostamente associadas à data de 21 de dezembro de 2012. No início do século XXI, essa ideia deu origem a um verdadeiro fenômeno cultural. Filmes de catástrofe, teorias pseudocientíficas. Mas será que é verdade? Ou é apenas um erro de interpretação? O mito de que os maias previram o fim do mundo surgiu devido às peculiaridades de seu sistema de calendário. Ao contrário da cronologia linear a que estamos acostumados, os maias usavam ciclos baseados nos chamados cutuns, períodos de tempo, cada um com duração aproximada de 395 anos. Um grande ciclo do calendário consistia em 13 cutuns e abrangia um período de 5.125 anos. Esse ciclo, segundo cálculos, terminou exatamente em 21 de dezembro de 2012, o que deu origem aos rumores da vinda do Apocalipse. No entanto, para os próprios maias, isso não significou o fim de todas as coisas, mas apenas uma mudança de era. Assim como na cultura moderna, o fim de um milênio é percebido não como o fim do mundo, mas como um importante marco histórico. A verdadeira essência do calendário maia está ligada às suas ideias sobre o tempo como ciclos repetitivos. Eles acreditavam que cada mundo existe por um determinado período de tempo, e é então substituído por um novo. Em sua mitologia, já existiam vários mundos assim. De acordo com o livro Popol Vuh, os mundos anteriores foram destruídos por inundações, incêndios ou monstros. E o nosso mundo moderno já é a quarta ou quinta tentativa de criação divina. No entanto, nenhuma fonte maia afirma que o mundo acabará após o término do ciclo atual. Uma das poucas fontes arqueológicas que realmente menciona a data de 21 de dezembro de 2012 é uma inscrição de Tortuguero, um antigo monumento maia no estado mexicano de Tabasco. Este texto afirma que neste dia, o 13º Bactum, um período associado à guerra, ao caos e à mudança, terminará. No entanto, o restante do texto está danificado e é impossível dizer exatamente o que deveria ter acontecido. Além disso,
Muitos outros textos maias mencionam datas bem posteriores a 2012, confirmando que eles não consideravam este momento como o fim dos tempos. Assim, o mito do fim do mundo em 2012 surgiu de uma incompreensão do conceito de tempo na cultura maia. Eles não previram o fim do mundo, mas apenas falaram do fim de um ciclo e do início de um novo. As ideias dos maias sobre o fim do mundo eram muito mais complexas do que os mitos populares sobre o apocalipse previsto para 2012. Sua visão de mundo era baseada na ideia de tempo cíclico, e sua mitologia via a estrutura do mundo como uma construção temporária que chega à destruição, apenas para renascer novamente. Esse conceito é mais claramente manifestado em sua ideia do quinto sol, a era em que vivemos hoje. De acordo com a cosmologia maia, o universo existe na forma de mundos sucessivos, cada um dos quais vive por um certo número de anos e então perece em uma catástrofe. Eles acreditavam que antes de nossa era havia mundos governados por diferentes deuses, mas mais cedo ou mais tarde todos eles chegaram ao fim. Esse conceito é em muitos aspectos semelhante às ideias de outras civilizações, como os astecas, que também usaram o termo quinto sol para se referir à era atual. De acordo com essa teoria, vivemos em um mundo que foi precedido por civilizações em ruínas, cada uma das quais foi destruída pelos elementos: água, vento, fogo e terra. No entanto, nenhuma fonte diz que o fim do quinto sol ocorrerá necessariamente em uma data pré-determinada. É apenas um processo inevitável que acontecerá algum dia, mas seu momento exato é desconhecido. A cosmologia maia apresenta o mundo como uma construção temporária criada pelos deuses, mas condenada à destruição. Eles não percebiam a existência do universo como algo permanente ou eterno. Tudo se move de acordo com um ciclo pré-determinado, e quando uma era termina, outra começa. Nesse sentido, sua visão de mundo difere do conceito linear de tempo comum nas religiões abraâmicas, mas é semelhante ao conceito hindu de grandes ciclos de tempo substituindo uns aos outros. Um dos mitos mais importantes associados ao fim do mundo anterior é a lenda do dilúvio. O Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, conta como os deuses criaram os primeiros seres humanos, mas eles se mostraram imperfeitos. Os primeiros seres humanos eram feitos de barro, mas eram muito frágeis, e as chuvas os arrastaram da face da terra. Então, os deuses tentaram criá-los de madeira, mas os seres humanos de madeira não tinham alma e não respeitaram seus criadores, e por isso foram destruídos pelo grande dilúvio. Depois disso, os deuses criaram novos seres humanos a partir da massa de milho,
e somente eles se tornaram pessoas verdadeiramente dignas de viver no mundo criado pelos deuses. Este mito reflete a importância do milho para a cultura maia, bem como sua ideia de que a humanidade foi a primeira tentativa dos deuses e o resultado de um longo processo de tentativa e erro. Assim, nas previsões maias sobre o fim do mundo, não há uma data específica ou profecia precisa sobre a catástrofe iminente. Eles percebiam o mundo como temporário e sabiam que ele desapareceria mais cedo ou mais tarde, mas não tentavam determinar o momento exato de sua destruição. A história não termina com o período clássico, muito menos com os mitos sobre o fim do mundo. Pelo contrário, suas crenças culturais e religiosas continuaram a existir e a mudar mesmo após o contato com os europeus. Um dos fatos mais impressionantes é como a religião maia se adaptou à colonização, incorporando retroativamente elementos do cristianismo aos seus antigos mitos. Quando os espanhóis conquistaram as terras maias no século XV, buscaram erradicar o paganismo, mas foi impossível destruir completamente a fé ancestral. Como resultado, surgiu uma forma única de sincretismo religioso, na qual deuses e mitos maias tradicionais se entrelaçavam com o simbolismo católico. Por exemplo, o deus Sol, Kinich Ahau, passou a ser associado à imagem de Jesus Cristo, e o submundo de Xibalba foi comparado ao inferno cristão. Muitos rituais e feriados maias não desapareceram, mas simplesmente receberam uma nova interpretação. Os sacrifícios foram substituídos por orações, e os templos antigos tornaram-se locais de culto cristão. Esse processo pode ser comparado à forma como os vikings adaptaram suas crenças ao cristianismo, ou como os cultos africanos se transformaram em vodú e santeira. Há outro aspecto raramente discutido são as catástrofes reais que podem ter contribuído para o declínio da civilização maia. Apesar da aura mística que cerca seus mitos, evidências arqueológicas sugerem que seu fim não se deveu a profecias, mas a crises bastante tangíveis. Estudos climáticos apontam para longas secas que começaram por volta do século VIII e podem ter levado à escassez de água e à fome. Além disso, terremotos frequentes destruíram cidades, agravando a situação. É até possível que rebeliões das classes mais baixas tenham sido outro fator que minou a estabilidade do mundo maia. Como resultado, no século XIII, a maioria de suas cidades foi abandonada, e os descendentes dos antigos maias se viram diante da expansão espanhola. Assim, as crenças religiosas maias não apenas sobreviveram à colonização, como também continuaram a evoluir. Sua civilização desapareceu, não por causa de uma profecia mística, mas sob a influência de catástrofes reais. E o próprio conceito da natureza cíclica do mundo relaciona suas crenças aos mitos de outros povos. A história do Grande Dilúvio
é um dos mitos mais difundidos na cultura mundial. Encontra-se em diferentes continentes e em muitas tradições diferentes, mas em todos os lugares transmite um significado semelhante. Um mundo mergulhado no caos ou no pecado é submerso sob as águas, apenas para ser renovado. Surge a pergunta: por que o mito do dilúvio é tão universal? É a memória de uma catástrofe real ou um arquétipo que reflete medos antigos do elemento água? Uma das versões mais famosas do mito do dilúvio encontra-se na Bíblia. De acordo com o livro de Gênesis, Deus viu que a humanidade estava atolada em pecado e decidiu destruí-la, deixando apenas o justo Noé e sua família vivos. Amando de Deus, Noé construiu a arca, onde colocou animais em pares de cada espécie, após o que chuvas torrenciais caíram sobre a terra e as águas inundaram o mundo inteiro. Após 40 dias, o dilúvio começou a diminuir. A arca pousou no Monte Ararat e Noé soltou uma pomba, que trouxe um ramo de oliveira, um símbolo de esperança e um novo começo. Nesta história, o dilúvio atua como um castigo divino, mas ao mesmo tempo como uma purificação, após a qual a humanidade recebe uma segunda chance. No entanto, o mito bíblico do dilúvio tem paralelos óbvios com a tradição suméria mais antiga. A epopeia de Gilgamesh, escrita vários milênios antes da Bíblia, conta a história do rei Utnapishtim, que é informado pelos deuses sobre um dilúvio iminente e recebe a ordem de construir um grande navio. Utnapishtim salva sua família, artesãos e animais. Após o recuo das águas, ele faz sacrifícios aos deuses, pelos quais recebe a imortalidade. Esse enredo coincide quase completamente com a história da Arca de Noé, o que sugere que o mito bíblico pode ter sido emprestado ou, pelo menos, inspirado de fontes sumérias. A mitologia grega também tem uma história de dilúvio, mas sua ênfase é ligeiramente diferente. Zeus estava zangado com os humanos por sua maldade e decidiu destruí-los. No entanto, o deus Prometeu alertou seu filho Deucalião. Deucalião e sua esposa Pirra construíram uma arca, sobreviveram ao desastre e, encontrando-se no Monte Parnasso, tornaram-se pais de uma nova humanidade. Ao contrário do mito bíblico, onde os humanos já existiam, o mito grego faz de Deucalião e Pirra os únicos sobreviventes, e a criação de uma nova humanidade ocorre simbolicamente. Eles atiram pedras atrás de si, das quais nascem homens e mulheres. Isso enfatiza a ideia não apenas de punição, mas também de purificação, renovação e uma nova ordem. Curiosamente, mitos sobre o dilúvio são encontrados não apenas na Europa e no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Na Índia, no Mahabharata, há uma história sobre a salvação do dilúvio iminente com a ajuda de um peixe divino. Na tradição chinesa, há um mito sobre o grande Yu,
que, após um dilúvio catastrófico, ensinou as pessoas a controlar a água e a construir represas. Nos mitos dos povos da América, dos astecas aos incas, também há história sobre o dilúvio. Uma hipótese é que esteja ligada a memórias de inundações reais que deixaram uma marca profunda na memória dos povos antigos. Por exemplo, alguns estudiosos associam a lenda do dilúvio à inundação do Mar Negro há cerca de 7.500 anos, quando a água do Mar Mediterrâneo inundou o Mar Negro, elevando seu nível drasticamente. Outra teoria vincula o mito do dilúvio às mudanças climáticas após a última era glacial, quando o derretimento das geleiras levou a inundações massivas. Mas há outra explicação. O mito do dilúvio é um símbolo universal de destruição e renovação, um reflexo da ideia de que, antes que uma nova ordem possa se estabelecer, o velho mundo precisa ser destruído. A água, na mitologia, frequentemente simboliza purificação. Não é surpreendente que diferentes culturas, independentemente umas das outras, tenham chegado a uma ideia semelhante do dilúvio como uma grande transição de um mundo para outro. Os mitos do grande dilúvio podem parecer puramente simbólicos, mas um crescente corpo de pesquisas sugere que eles podem ser baseados em eventos geológicos reais. Embora os povos antigos possam ter interpretado esses eventos como um castigo dos deuses, eles eram, na verdade, tentativas de explicar fenômenos naturais catastróficos que deixaram uma marca indelével em sua memória coletiva. Uma das hipóteses mais comuns liga o mito do dilúvio ao derretimento global das geleiras, ocorrido há cerca de 10.000 a 12.000 anos. 7.000 anos, no final da última era glacial. Enormes massas de gelo que cobriam grande parte do hemisfério norte começaram a derreter. A água liberada após uma onda de frio de 1.000 anos inundou áreas baixas, destruindo os assentamentos costeiros de povos antigos. Esse processo pode ter durado séculos, mas suas consequências foram colossais. Inundações em larga escala podiam parecer apocalípticas. Outra hipótese que já mencionamos conecta o dilúvio bíblico a uma catástrofe geológica na região do Mar Negro. Segundo geólogos, há cerca de 7.500 anos, o nível do mar Mediterrâneo subiu acentuadamente, e a água invadiu o Mar Negro, inundando enormes territórios que antes eram terra firme. Eles foram inundados, e o lago de água doce se transformou em um mar salgado. Para os habitantes destas terras, a catástrofe realmente poderia ter parecido o fim do mundo. Fortes correntes de água destruíram seus assentamentos, forçando-os a fugir, e as memórias desse evento poderiam eventualmente se transformar no mito do grande dilúvio. Outra hipótese considera tsunamis e mega-inundações como uma possível fonte do mito do dilúvio. Há casos na história da Terra em que ondas gigantes, causadas por terremotos subaquáticos ou erupções vulcânicas, poderiam destruir instantaneamente civilizações costeiras. Por exemplo, uma erupção vulcânica na ilha de Santorini, há cerca de 3.600 anos,
causou um tsunami colossal que atingiu a costa de Creta e outras partes da região do Mar Egeu. Talvez catástrofes semelhantes tenham ocorrido em eras anteriores, deixando para trás apenas memórias que, com o tempo, se transformaram em mitos. Mas será que um grupo de pessoas sobreviveria a uma inundação dessas? Exemplos históricos mostram que, de fato, poderia haver sobreviventes. Se a inundação durasse tempo suficiente, as pessoas teriam tempo de escapar para terras mais altas ou, até mesmo, construir estruturas flutuantes, como as descritas nos mitos. É bem possível que histórias de heróis que escaparam da morte na água sejam contos antigos daqueles que conseguiram sobreviver a desastres naturais. Assim, os mitos de dilúvio, por mais fantásticos que pareçam, podem ter fundamentos naturais reais. Mudanças climáticas catastróficas, processos tectônicos e desastres naturais podem ter deixado marcas na memória de civilizações antigas, transformando-se em algumas das histórias mais duradouras da história humana. Mas de onde surgiu a ideia da arca, um refúgio flutuante onde os escolhidos são salvos da destruição? A imagem tem uma origem prática. Os povos antigos, diante de enchentes, podiam construir jangadas ou barcos para esperar a água passar. Arqueólogos encontram vestígios de estruturas primitivas de madeira em locais onde ocorreram elevações catastróficas da água há milhares de anos. No entanto, a arca não é apenas um navio, mas um símbolo de salvação e esperança. Ela é dada por ordem divina, e seus habitantes são pessoas justas, como Noé, ou pessoas portadoras de conhecimento e cultura que devem ser preservados para o mundo futuro. Em interpretações posteriores, a arca se torna a imagem de qualquer refúgio que ofereça uma chance de sobrevivência, desde fortalezas medievais até conceitos modernos de naves espaciais que poderiam salvar a humanidade em caso de uma catástrofe global. Em nossa época, o mito do dilúvio assume novas formas, ligadas aos medos modernos. As mudanças climáticas induzidas pelo homem são cada vez mais percebidas como um novo grande dilúvio. A elevação do nível do mar, o derretimento de geleiras, eventos climáticos extremos, tudo isso faz as pessoas refletirem sobre o futuro do planeta. Nos círculos científicos, discutem-se cenários nos quais cidades costeiras podem ficar submersas e milhões de pessoas são forçadas a migrar em busca de terras seguras. Essas preocupações se refletem na cultura popular, desde filmes pós-apocalípticos em que o mundo está submerso em água, até estudos da vida real que modelam as possíveis consequências de uma catástrofe climática. Ao contrário dos mitos que retratam o fim do mundo como destruição e catástrofe, o zoroastrismo oferece um conceito diferente, frashu quereti, que pode ser traduzido como renovação ou trazer o mundo à perfeição. Nessa tradição religiosa, o fim do mundo não significa a morte da humanidade,
mas, ao contrário, representa a vitória final do bem sobre o mal e a restauração da ordem divina. Segundo os ensinamentos zoroastrianos, o mundo foi criado pelo deus Ahura Mazda, puro e perfeito, mas o espírito maligno Angra Mainyu, Ahriman, trouxe caos, doenças, guerras e morte. Desde então, a história da humanidade tem sido uma luta entre as forças da luz e das trevas, na qual o homem desempenha um papel fundamental. Cada pessoa, por suas ações, aproxima-se da vitória do bem ou do fortalecimento do mal. No entanto, essa batalha não é eterna. No fim dos tempos, haverá uma batalha decisiva, na qual Ahura Mazda e seus assistentes imortais destruirão Angra Mainyu e todas as forças das trevas. O fogo, que desempenha um papel central no zoroastrismo, se tornará um instrumento de purificação. O mundo passará pelo metal fundido, que destruirá o mal, mas os justos poderão atravessá-lo sem sentir medo. Depois disso, uma nova era começará, a era da perfeição. Todos os mortos serão ressuscitados, mas em uma nova forma, sem doenças e vícios. A humanidade se unirá, os conflitos e os sofrimentos desaparecerão, e a própria terra se tornará um paraíso. Ahura Mazda estabelecerá uma ordem eterna, na qual o mal não poderá mais se manifestar. Este mito difere de muitas outras ideias sobre o fim do mundo por ser repleto de otimismo. Se em Ragnarok o mundo perece no fogo, e no Apocalipse cristão desastres terríveis precedem o dia do juízo final, então, no zoroastrismo, o fim do mundo é uma libertação há muito esperada de todo o mal. Na verdade, este não é o fim, mas o início de um mundo ideal no qual o plano original do Criador se cumpre. Curiosamente, muitos elementos do zoroastrismo encontram ecos em religiões posteriores. Por exemplo, a ideia da ressurreição dos mortos está presente no cristianismo e no islamismo. E a batalha final entre a luz e as trevas é reminiscente de histórias escatológicas de diferentes culturas. Isso mostra que mesmo mitos antigos como o zoroastrismo continuam a influenciar a visão de mundo das pessoas, moldando a ideia do futuro e a esperança no triunfo final da justiça. Na tradição mitológica japonesa, não existe uma ideia escatológica única de que um mundo não seja eterno e que sua existência dependa da manutenção da harmonia entre os deuses, a natureza e as pessoas. Se esse equilíbrio for perturbado, o mundo pode acabar. O conceito shintoísta de universo baseia-se na ideia de kami, espíritos divinos que controlam os elementos, os fenômenos naturais e até mesmo os destinos humanos. Enquanto as pessoas reverenciarem os deuses e mantiverem a ordem, o mundo existirá. Mas, se as tradições forem esquecidas e a ordem moral e natural for perturbada,
os deuses podem se afastar da humanidade e o caos se instalará. Nesse sentido, a escatologia japonesa não se baseia em um único evento decisivo, mas sim em um declínio gradual devido à perda do equilíbrio sagrado. No entanto, alguns mitos japoneses apresentam um personagem cujo retorno está associado ao fim do mundo, Susanoo, o deus da tempestade e do caos. Nos mitos tradicionais, ele é retratado como uma força violenta que, embora pertença ao panteão dos deuses principais, frequentemente age contra as normas estabelecidas. Segundo algumas tradições, no fim dos tempos, ele retornará para destruir o mundo, assim como o Loki escandinavo ou o Kalki hindu põe fim à Era Antiga. Ao contrário do Ragnarok, onde a batalha entre o bem e o mal termina com o renascimento do novo mundo, os mitos japoneses não dão uma resposta clara à questão do que acontecerá após a destruição. Essa ideia do caos como uma ameaça à ordem mundial se reflete na cultura e na filosofia japonesas. Em períodos históricos de crise, como guerras civis e desastres naturais, os japoneses frequentemente percebiam os eventos como sinais da perda da harmonia. Na literatura e no cinema, esse tema também se manifesta em imagens de catástrofes apocalípticas, que simbolizam a perda da conexão entre as pessoas, a natureza e o mundo espiritual. Assim, o conceito japonês de fim do mundo não está associado a um evento apocalíptico inevitável, mas a um estado do mundo dependente da observância de uma ordem sagrada. Nesse sentido, assemelha-se a algumas ideias budistas sobre a deterioração gradual do mundo até sua destruição completa, após a qual um novo ciclo de existência pode começar. A mitologia eslava não possui uma ideia única e clara do fim do mundo, semelhante ao Ragnarok escandinavo ou ao Apocalipse cristão. No entanto, nas crenças populares, existem imagens e profecias que podem ser interpretadas como prenúncios do fim dos tempos, causado por uma violação da ordem natural, seguida de caos, escuridão ou um fogo purificador. Um dos símbolos do caos no folclore eslavo é Morok, um espírito associado à escuridão, ao medo e à ilusão. Nos contos populares, ele não traz tanto o fim do mundo, mas envolve a mente das pessoas, mergulhando-as no pecado. Segundo as crenças, se o mundo mergulhar no caos e perder o contato com as tradições e a ordem divina, as pessoas cairão sobre o poder de Morok, o que levará à completa desintegração da sociedade. Nesse sentido, a ideia de escuridão espiritual como sinal de um cataclismo iminente é semelhante à ideia de declínio moral na escatologia budista e cristã. Outro tema encontrado nas lendas eslavas é a destruição do mundo pelo fogo. Alguns contos falam de um mar ardente ou de uma chama que engolirá a terra antes do fim dos tempos. Ao contrário do dilúvio bíblico, em que a destruição ocorre através da água,
Aqui, a ênfase está no elemento purificador do fogo. Embora os contos populares apresentem o renascimento da natureza, não há evidências convincentes de que os eslavos tivessem a ideia de repetir os ciclos do fim do mundo, como nas tradições maia ou hindu. No entanto, o conceito da destruição do velho mundo antes da criação de um novo ainda pode ser encontrado em algumas crenças. Por exemplo, nos contos de fadas, é possível encontrar histórias sobre a destruição de um reino ou terra, que então renasce em uma forma nova e renovada. As crenças eslavas sobre o fim dos tempos, embora não escritas em textos sagrados como nas religiões abraâmicas, eram transmitidas oralmente, frequentemente na forma de profecias enigmáticas e folclore. A ideia-chave é a inevitabilidade. Se o mundo perder sua ordem divina e mergulhar no caos, entrará em colapso e uma nova era se tornará possível. Esses temas ressoam na cultura eslava posterior, incluindo contos de fadas, folclore e até mesmo na literatura do século XIX. Assim, embora os eslavos não tenham um cenário estrito para o fim dos tempos como outras culturas, sua mitologia reflete temas universais de renovação cíclica e a esperança de recuperação da destruição. As mitologias germânica e celta não oferecem um cenário único e claramente definido para o fim do mundo, como, por exemplo, o Ragnarok escandinavo. No entanto, elas contêm muitos elementos relacionados à ideia de destruição, uma batalha final e possível renovação, o que pode ser visto como uma espécie de profecia do fim dos tempos. Esses mitos enfatizam a fragilidade da ordem mundial e sua dependência do equilíbrio de poder entre deuses, humanos e espíritos. Entre os povos germânicos, o mito mais famoso sobre o fim do mundo é o Ragnarok, descrito na tradição escandinava. No entanto, existem outras lendas germânicas menos conhecidas, nas quais o mundo é destruído em uma grande batalha dos deuses ou devido a uma falha na comunicação entre as pessoas e poderes superiores. Alguns contos germânicos falam da chegada do Sol Negro, um sinal do fim dos tempos, quando o mundo mergulhará na escuridão e as forças do caos emergirão de seus esconderijos. Este tema ecoa a ideia do Fimbulwinter, o inverno eterno antes do Ragnarok. Um elemento importante dos mitos germânicos e celtas é a ideia do retorno de heróis adormecidos em tempos de maior perigo. Por exemplo, as lendas do rei Arthur, que têm raízes celtas e germânicas, dizem que ele não está morto, mas apenas dormindo em um lugar secreto, e retornará quando a Grã-Bretanha estiver em maior perigo. Esse tema também é encontrado nos mitos de Frederico Barbarossa, que supostamente dorme em uma caverna na montanha e um dia despertará para salvar a Alemanha. Essas lendas não prevêem tanto o fim do mundo, mas prometem a esperança de renascimento na hora mais sombria. A mitologia celta, ao contrário da mitologia germânica, é muito menos focada no fim do mundo no sentido usual.
No entanto, ela contém temas de destruição de mundos e de transição entre eras. Uma dessas ideias é o conceito de tempos dos ventos, períodos em que diferentes mundos colidem entre si, são destruídos ou desaparecem. Por exemplo, a mitologia irlandesa fala da chegada dos Tuatha Dé Danann, um povo divino que governou a Irlanda, mas depois cedeu lugar aos humanos. Seu mundo não desapareceu completamente, mas sim passou para outra dimensão, tornando-se invisível aos mortais comuns. Algumas versões das lendas dizem que eles podem retornar e restaurar seu poder, o que pode ser interpretado como uma forma de renovação do mundo após sua destruição. Outro tema importante na mitologia celta são os ciclos eternos de destruição e renascimento. Ao contrário das ideias lineares sobre o fim do mundo, como na tradição cristã, os celtas percebiam o mundo como em constante mudança. Em lendas sobre as batalhas dos deuses por terras antigas, por exemplo, o mito da morte da cidade de Dalacta, que supostamente afundou sobre as águas, pode-se ver ecos da ideia de que a velha ordem sempre dá lugar à nova. Um papel importante nas profecias celtas foi desempenhado pelos druidas, sacerdotes e adivinhos que podiam prever o futuro. Algumas lendas falam de druidas alertando sobre a destruição iminente se as pessoas esquecessem as tradições antigas e perdessem o contato com os deuses. Esse tema lembra as ideias eslavas sobre a perda da harmonia como um prenúncio do fim dos tempos. Apesar da falta de um conceito claro sobre o fim do mundo, os mitos germânicos contêm muitos elementos característicos das crenças escatológicas. Uma grande batalha, a destruição do velho mundo, o retorno de heróis antigos e ciclos de renovação. Essas ideias influenciaram a cultura europeia, especialmente nas lendas do rei Arthur, contos de guerreiros adormecidos e crenças populares sobre terras submersas que um dia ressurgirão das profundezas. Na cultura moderna, os motivos da escatologia germânico-celta perduram na literatura, no cinema e em conceitos filosóficos. A ideia de heróis adormecidos se preparando para a batalha em tempos de perigo se reflete em tramas de fantasia e ficção científica. A ideia de que o mundo pode entrar em colapso não repentinamente, mas por meio de mudanças graduais, é semelhante às teorias modernas sobre crises globais, mudanças climáticas e a perda de tradições culturais. Portanto, embora os mitos germânicos não nos ofereçam um cenário único para o fim do mundo, eles refletem ideias importantes. A ordem mundial não é eterna, mas a destruição é sempre seguida pelo renascimento. E mesmo nos tempos mais sombrios, há esperança de restauração do que foi perdido. Os mitos apocalípticos africanos e oceânicos, diferentemente das tradições europeias e do Oriente Médio, nem sempre apresentam a catástrofe como uma destruição final do mundo. Em muitos casos,
trata-se de um retorno do universo ao seu estado original, uma renovação cíclica ou um castigo divino que pode ser revertido se as pessoas mudarem de comportamento. Esses mitos estão intimamente ligados a ideias sobre a harmonia entre natureza, deuses e sociedade, sendo a destruição percebida como uma consequência inevitável da perturbação desse equilíbrio. Existem mitos entre os povos da África em que os deuses, decepcionados com a humanidade, decidem destruí-la. Por exemplo, na mitologia do povo Yorubá, existe o conceito do Deus Supremo Olorum, que criou o mundo e as pessoas, mas deixou a gestão para as divindades inferiores, Orixá. No entanto, se a humanidade perder seus princípios morais e começar a se esquecer de seus criadores, os deuses podem retornar o mundo ao estado de caos primordial do qual foi criado. Nesse mito, o fim do mundo não está associado à destruição final, mas à ideia de correção. A destruição pode ser evitada se as pessoas restaurarem a harmonia com as forças divinas. Outros povos africanos, como os Zulus e os Dogons, contam a história de uma criatura gigante, semelhante a uma serpente celestial, que um dia descerá do céu e queimará a terra com seu hálito de fogo. Os Dogons contam histórias de uma estrela cadente que causará o caos e o fim dos tempos. Essas histórias podem ser interpretadas como mitologizações de desastres naturais, como meteoritos ou secas massivas, que podem ter afetado civilizações antigas. As mitologias oceânicas, especialmente as polinésias, frequentemente apresentam o tema de uma onda gigante que um dia varrerá o mundo inteiro. Os mitos maoris falam de um dia em que o oceano engolirá a terra e a terra será destruída, apenas para renascer. Alguns povos das ilhas do Pacífico contam histórias de banhos dos deuses, que trazem fome e desastres naturais à humanidade quando ela perde o contato com suas tradições e ancestrais. Esses mitos podem estar ligados a memórias de tsunamis, que representam uma séria ameaça às civilizações insulares. Curiosamente, os mitos polinésios e africanos frequentemente incluem a ideia de que o fim do mundo não é uma morte irreversível, mas sim um aviso. Mesmo em caso de fome e desastres naturais, as pessoas sempre têm a oportunidade de restaurar o equilíbrio e evitar a catástrofe final. Isso os distingue dos conceitos ocidentais de fim do mundo, onde a ideia de morte irreversível é mais comum. Assim, os mitos apocalípticos africanos e oceânicos não descrevem simplesmente a destruição, mas enfatizam a necessidade de manter a harmonia entre os deuses, a natureza e os humanos. Esses mitos nos lembram que o destino do mundo depende das ações humanas, e que talvez o desastre não seja uma inevitabilidade, mas um aviso. Ideias sobre o fim do mundo
sempre refletiram medos relevantes para uma determinada sociedade em uma determinada época. Na antiguidade, esses medos eram inundações e secas. Na Idade Média, doenças e profecias religiosas. E hoje, os medos adquiriram um caráter mais tecnológico. Catástrofes climáticas, guerra nuclear, inteligência artificial. A escatologia é um espelho da sociedade, refletindo suas ansiedades e ideias sobre o futuro. Observou-se que, durante períodos de convulsão social e política, as conversas sobre o fim do mundo se tornam especialmente frequentes. Quando a ordem habitual entra em colapso, há a sensação de que o mundo está realmente se aproximando do fim. Por exemplo, no fim do Império Romano, muitos acreditavam que o Apocalipse já havia começado. Visto que havia guerras por toda parte, a economia estava em declínio e os bárbaros avançavam sobre as fronteiras. Na Idade Média, surtos de peste e fome eram percebidos como sinais do dia do juízo final. No século XX, o medo de uma guerra nuclear resultou na popularidade de cenários pós-apocalípticos, nos quais a humanidade se autodestrói. Se compararmos mitos antigos com teorias apocalípticas modernas, podemos ver que elas funcionam com base em um princípio semelhante. Na mitologia, o fim do mundo advém da ira dos deuses ou das forças destrutivas da natureza, e então vem a renovação. Hoje, os medos também estão associados à destruição, que pode ser seguida por um reinício da civilização, seja na forma de uma singularidade tecnológica ou de uma nova realidade ecológica. As mudanças climáticas são frequentemente vistas como uma nova grande inundação, ameaçando destruir cidades costeiras e levar ao caos global. O medo da inteligência artificial lembra histórias de titãs em ascensão ou demônios enlouquecidos. A guerra nuclear é essencialmente um Ragnarok moderno, uma batalha na qual não haverá vencedores. A escatologia, portanto, não apenas reflete medos, mas também ajuda a sociedade a compreender crises. Esses cenários, por mais sombrios que sejam, mostram que a humanidade sempre enfrenta o renascimento ou a catástrofe. A escolha entre eles depende de nós.